terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aí às nossas videoaulas que eu tenho preparado com tanto carinho. Espero que vocês estejam assistindo, tentando fazer as atividades, aproveitando aí ao máximo esse momento em que não podemos estar juntos, mas estamos conectados. Vamos começar então no volume 2 da nossa apostila, na página 6. Hoje a gente vai começar a falar então sobre as funções orgânicas existentes. Lembra que eu comecei falando que a gente ia ver a função orgânica mais simples, que são os hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então hoje a gente começa a ver quais são as outras funções, né? A gente já viu também os haletos orgânicos, que são derivados dos hidrocarbonetos, certo? A partir da substituição de um hidrogênio por um halogênio, por um átomo, né, da família dos halogênios, conforme a gente viu. E hoje a gente vai começar então a falar sobre as funções orgânicas hidroxiladas e derivadas. O hidrocarboneto não tinha função derivada, que é o haleto orgânico? Então, as funções hidroxiladas também terá uma função aí derivada dela. As funções hidroxiladas, então, são aquelas que possuem a hidroxila. A hidroxila é o OH ligado a um R. Esse R é uma cadeia carbônica. Pode ter um CH3 aqui, pode ter um CH3, CH2, qualquer cadeia carbônica com 5, 6, 7 carbonos, não importa. Tá? Então esse R representa o hidrocarboneto que está ligado aqui, a cadeia de carbonos que vem ligada aqui. E quando nessa cadeia de carbonos a gente tem uma hidroxila, um OH ligado a esse carbono, a gente vai ter uma função que a gente fala hidroxilada. A função derivada da função hidroxilada é quando o oxigênio que está ligado ao hidrogênio perde esse hidrogênio, então sai o hidrogênio, no lugar do hidrogênio entra uma outra cadeia carbônica, um outro R, uma outra quantidade de carbonos ligados ali. Então, se aparecer OH, é uma função hidroxilada, que possui hidroxila, essa é a hidroxila. O oxigênio entre cadeias carbônicas é a função derivada, que a gente vai ver o nome depois. Então, nós vamos começar com a primeira função hidroxilada, certo? São 3 funções hidroxiladas que a gente vai ver e uma função derivada da função hidroxilada. Vamos começar então a primeira, que é o álcool. O álcool é a função que possui hidroxila, só que essa hidroxila, para mim falar que é um álcool, ela tem que estar ligada a um carbono saturado. Lembra? Por isso que eu falei que os termos que a gente aprendeu lá atrás seriam importantes agora. O carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. Se aparecer uma dupla aqui e a hidroxila estiver ligada a ele, eu não posso falar que é álcool, porque álcool, a hidroxila está ligada a carbono saturado. Isso é extremamente importante, tá? Então grifa aí, ó, carbono tem que ser saturado, senão vocês vão errar aí na hora de identificar as funções. A nomenclatura vai mudar. A formação da nomenclatura de compostos orgânicos, eu já falei com vocês que é o quê? Um prefixo. Esse prefixo vai indicar a quantidade de carbono na cadeia. O intermediário, que vai dizer se tem ligações simples, se tem dupla ou se tem tripla. E o sufixo, o final. Para hidrocarboneto eu falei, esse sufixo vai ser sempre O. Agora a gente muda. Quando eu estou falando da função álcool, eu vou ter que trocar o sufixo O pelo sufixo OL, beleza? Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo, eu vou mostrar a formação, né? Como obtém-se um grupo álcool. Um grupo álcool, então, ele vai ser obtido quando eu pegar, por exemplo, um hidrocarboneto, CH4, o mais simples dele, um carbono, MET. Só ligação simples, AN. É um hidrocarboneto O, certo? A terminação O para hidrocarboneto. Se esse metano perder um hidrogênio e, ao invés de colocar o último hidrogênio, eu colocar um OH, então observa que eu tenho um OH ligado a um carbono que só tem ligação simples, a um carbono saturado. Com isso, eu tenho uma função álcool. A função álcool, ela tem um carbono, olha lá, ó, MET. Só ligação simples, AN. Agora eu mudei, eu tenho hidroxila, eu tenho a função álcool, a hidroxila ligada a carbono saturado. Então eu mudo, a terminação ao invés de O fica OL. Então aqui, ó, CH3OH é o nosso metanol. Tranquilo?
Seguindo esse exemplo aqui, o que acontece agora? Quantos carbonos eu tenho? 2 carbonos, né? 2 carbonos, et. Só ligação simples. Tem uma hidroxila ligada, então a terminação muda, não é mais o etano, agora é o etanol, porque existe a presença da função álcool. Então, o sufixo para a função álcool é o sufixo ol, tem que mudar. E se a cadeia for fechada? Uma cadeia fechada com 3 carbonos, ó, 1, 2, 3. Então, eu já falo que é um ciclo, porque é fechada. Prop tem 3 carbonos. Ligação simples. Como eu liguei uma hidroxila a esses carbonos que são saturados, só com ligação simples, eu vou colocar o sufixo ol, ciclopropanol. Tranquilo? Até aqui? Só que a partir de 3 carbonos, a gente viu então 1, 2 e 3 carbonos de cadeia fechada. Quando eu pego uma cadeia aberta que tem mais de 3 carbonos, existe mais de um lugar para colocar a hidroxila. Ela pode estar aqui no carbono 2, ela pode estar no carbono 1, né? Então, por existir diferentes possibilidades, a gente vai ter que falar um endereço, né? Onde está a hidroxila, que representa aí a função álcool, que é uma função hidroxilada. Então, eu vou colocar, ó, pegar a cadeia principal, igual a gente sabe fazer, que tem maior quantidade de carbono. Peguei a cadeia principal, eu vou olhar a extremidade mais próxima da hidroxila, do OH. Então, se eu começar numerado aqui, 1, 2, a hidroxila está no carbono 3. Se eu começar numerado aqui, 1, 2, a hidroxila está no carbono 2. Então, essa extremidade está mais próxima da hidroxila. Então, eu tenho que começar numerado aqui, 1, 2, 3, 4. E aí, o OH, a hidroxila, está no carbono 2. Então, eu vou falar, ó, 4 carbonos, but. Só ligação simples na cadeia principal, no carbono 2, então antes de falar o ol, que indica a presença de hidroxila, eu tenho que colocar onde ele está. No carbono 2 eu tenho um ol, eu tenho uma hidroxila formando então a função álcool. Assim eu obtenho o nome butan 2-ol. Tranquilo? Espero que tenham entendido aí. Na nossa próxima aula eu vou mostrar então mais exemplos de como a gente dá os nomes aí e comentar um pouquinho sobre essa função, características, né, físicas dessa função. Um abraço a todos.